Apoie o projeto de quadrinhos do Velho do Papelão Box Duplo no Catarse. O projeto é um box duplo e uma edição exclusiva aos apoiadores. Temos muitas recompensas e opções de apoios diferentes. O link está na descrição do vídeo. Se não apoiar a campanha, morre! Variando nas entradas aqui cada vez melhores. Quais são os tipos ou estilos de arte final? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer algumas considerações a esse respeito. Não tem muito como taxar, tá? Esse tipo. Vamos dizer assim que são algumas tendências, né? Que o pessoal meio que dá uma classificada e até serve como exercício. Você pode tentar fazer um determinado desenho seguindo num tipo, num estilo de arte final. E às vezes em outro, né? Então fica também como dica de exercício. Vou falar alguns pra vocês aqui. E depois vocês vão pesquisar vários artistas aí que seguem nesse tipo de tendência, tá? Antes de mais nada, o que é arte final? A arte final é o acabamento do seu desenho, tá? E o acabamento não necessariamente implica em acabamento com tinta nanquim. Você pode fazer o acabamento com lápis, você pode fazer o acabamento com aquarela, você pode fazer o acabamento com tons de cinza, tons sépia, varia. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre nanquim. Então, o primeiro tipo de acabamento, arte final, que eu vou falar aqui é o chamado de linha clara. Vocês estão vendo aí alguns exemplos do tipo de acabamento. Consiste basicamente em você trabalhar um desenho com linhas e essas linhas mantêm um padrão de espessura contínuo, não há variação. Ele é bem definido, bem contínuo até, em que você vê as formas assim, bem definidas. É uma linha mais precisa, mais até geométrica em alguns casos. E ela não tem muita quebra, não tem muita achura. Não que você não possa utilizar, mas predomina a linha contínua, clara, tá? Algumas pessoas trabalham com a linha clara fazendo variação contínua. Então, por exemplo, a linha de contorno, né, da figura, ela ser um pouquinho mais grossa do que as linhas internas no desenho. Ou as figuras que estão em um plano um pouco mais próximo tem o contorno mais grosso, e as que estão mais longe tem o contorno mais fino. Mas predomina uma linha contínua. Um livro muito legal que fala sobre a linha clara, especificamente é esse aqui, ó, da editora Criativo, tá? Aprenda a desenhar a linha clara, do Arthur Garcia. Esse livro é muito legal, gente. Tá? Na minha opinião, o melhor livro que o Arthur Garcia fez pela Criativo é esse aqui. Outro estilo que eu vou falar aqui é o linha com variação de espessura. Como que é esse aí? É o que usa em muitos cartoons. Dá uma olhada aí, ó. Tô passando alguns exemplos. Então você tem linhas um pouco mais grossas em que predomina essa variação de espessura, do grosso pro fino, numa mesma figura, né? Personagens da Disney, cartoon, alguns mangás trabalham muito com essa técnica, né? Você deixa mais fino, mais grosso o traçado, dependendo de onde, de que parte que for, de que sinuosidade for do desenho, tá? Não tem uma regra assim muito evidente de como você trabalhar com isso, é uma coisa um tanto intuitiva, mas com certeza você saber aplicar as variações nos lugares mais certos dá um acabamento muito diferenciado para o seu desenho. Então essas figuras em cartoon, o próprio, por exemplo, o cabelo de Cebolinha, né? Os 5 fios dele é uma linha com variação de espessura. Experimenta desenhar o Cebolinha com cabelo sem variar a espessura. Fica muito esquisito. A variação de espessura dá uma diferença, um destaque, né? Uma valorizada no desenho, na figura, né? E claro que você tem que saber utilizar ela dependendo do desenho que você fizer. Outro acabamento que eu vou falar aqui é o achurado, tá? É o nanquim com achuras, vocês estão vendo aí mais exemplos, tá? Achura é uma maneira de você construir meios tons, tá? Pra quem não sabe o que é achura, são esses risquinhos que a gente faz no desenho, né? Geralmente com linhas mais finas, tal. Quando o desenho é muito carregado de achura, a gente acaba definindo dessa maneira, tá? Mas não que você tenha que... você não possa utilizar um pouquinho de achura nos outros acabamentos, entendeu? É mais para mostrar o quanto isso dá peso e diferença. A técnica de achura é trabalhosa, é bacana, mas não é em qualquer tipo de desenho que ela funciona, tá? Porque a achura dá peso, deixa o desenho um pouco mais sujo, mais carregado, e é uma questão de você utilizar a achura da maneira mais correta,
tá? Você sobrecarregar de Ashura também, ele pode virar uma grande maçaroca de tinta e riscos, e isso acaba não ficando legal, tá? Eu considero que é uma técnica um pouquinho difícil de você pegar, é muito treino, você precisa soltar muito o braço, a mão, tá? Mas é interessante, eu sei que tem muitas pessoas que gostam aí e vale a pena você treinar. Outra técnica que eu vou falar aqui é o pontilhismo. Sim, vocês estão vendo a imagem de desenho do pontilhismo. O que consiste isso? Basicamente você fazer um acabamento com pontinhos. Só pontinho. Você fica lá na folha assim, ó, espetando assim, pontinhos. Pontinho, pontinho. Aí você quer a área mais escura, você fica fazendo pontinho mais vezes no mesmo lugar. Você quer uma área mais clara, você faz pontinhos mais espaçados em outros lugares. Você vai indo assim, tá? O pontilhismo é uma técnica fácil. Tá? Ela é relativamente fácil de fazer porque você tem um controle muito tranquilo de tudo. Né? Para cada pontinho que você fizer, você controla muito facilmente, assim, não tem muito jeito de você errar. Geralmente os erros consistem em você começar a encher o saco e você começa a fazer achuras, assim, né? Aí estraga, mas se você fizer os pontinhos certinhos, beleza. É um tipo de acabamento que ele é interessante, é bacana, mas você faz uma, duas vezes na vida e não quer fazer nunca mais, porque cansa. Outra técnica que eu vou falar aqui, que é a minha favorita, uma das que eu mais gosto, é a chamada de alto contraste. Olha aí uns exemplos aí do que é alto contraste. Consiste em você pensar em manchas de preto no branco. Tá? Preto total com branco total. Quando você tem composições, você sempre pensa em figura predominantemente preta sobre um fundo predominantemente branco, ou ao contrário, figura predominantemente branca em um fundo predominantemente preto. O branco não existe sem o preto não existe sem o branco. Né? Você muitas vezes faz um desenho que ele não tem linhas, mas manchas, e você não precisa completar o desenho certinho, você permite que o olhar da pessoa que está vendo a arte complete a forma. O alto contraste é uma técnica que ele evolui muito a sua noção de luz e sombra. Luz, sombra, formas e polígonos. Tá? Por isso que eu gosto bastante dela. Né? E você consegue comunicar muito bem certas ideias, né? com informações que não são tão trabalhosas de fazer. Então, às vezes, uma silhueta preta no fundo branco é muito mais eficiente para passar uma mensagem ou até uma sensação do que uma figura super detalhada, cheia de achura, cheia de detalhe. Né? Claro que tudo depende de como você trabalha com isso, mas eu gosto muito de alto contraste. Tá? Então, um exercício que é muito legal vocês fazerem é pegar, além de, claro, treinar, né, cada um desses estilos, você pegar um mesmo desenho e fazer eles com uns 4 ou 5 acabamentos diferentes. É o mesmo desenho. E aí você vai fazer um só com pontilhismo, outro só com linha clara, outro com variação de espessura, outro em alto contraste, outro até fazendo técnica mista, aí de repente o outro você pega e faz mistura tons de cinza também, tá? E aí vai. Esse é um ótimo exercício que eu sempre passo para os meus alunos e é bem legal de fazer, porque dá uma noção geral e você vai visualizar, né, o resultado que dá a cada desenho. Né? Você vai parar e olhar e falar, olha, né, dependendo de como for aí, ó, o que eu posso fazer aí. Claro que aí depois, quando você vai desenvolvendo, você mistura uma coisa na outra, tal, né? E aí vai, você constrói o seu caminho, o seu jeito de fazer, tudo, mas é interessante você conhecer essas técnicas desse tipo de acabamento. Então, essas são alguns elementos de arte final que muitas escolas de arte, até eu mesmo, entre aspas, classifico, né, e que ajudam um aluno a desenvolver suas técnicas de nanquim e acabamento, tá? E elas dão sim muita diferença no resultado do seu desenho, certo? Então fica a dica aí. Muito bem, então, se você gostou desse vídeo, show bacana, te ajudou a se você tiver mais dúvida, comentários, sugestões, de comentários à disposição de vocês e pode ver mais um vídeo aqui na série do Quick Tips, certo? Muito bem, então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.